Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à quinta sessão da Altair Brasil Academic Summit. Sou o Vitor, atuo aqui na área de marketing da Altair, vou estar aqui nos bastidores coordenando o evento. Bom, e antes de passar as palavras para os professores Janes, professor Atos, além do Gabriel e do André, que são da Altair, gostaria só de compartilhar a tela aqui para passar alguns recados referente à melhor experiência aí durante a transmissão. Acredito que agora vocês já estejam vendo na tela cheia, para aqui, um minutinho, agora sim. Então, só esse primeiro aviso importante, que a sessão está sendo gravada, então as imagens, fotografias e filmagens que são realizadas durante o evento poderão estar sendo utilizadas pela Altair para promoção, tanto do evento como das nossas soluções. E ao se registrarem e participarem do evento, cada um de vocês autorizam expressamente o uso da sua imagem e voz a título gratuito e definitivo, qualquer material impresso ou virtual, no território nacional ou internacional. A Altair, os representantes e os parceiros precisam das informações de contato que vocês nos forneceram na inscrição para estar enviando informações com relação a produtos e serviços. E cada um de vocês pode deixar de receber essas comunicações quando quiserem. E para obter informações sobre cancelar o recebimento, além das nossas práticas e políticas de privacidade, basta escanearem esse QR Code que está na tela. Caso vocês não se sintam confortáveis em algum momento da apresentação, vocês podem deixar o evento a qualquer momento. A gente agradece a compreensão. O segundo recado, né, o chat está aberto, então fiquem à vontade para estarem fazendo comentários ao longo do evento. E o último recado, mas não menos importante, né, no final a gente vai estar sorteando esse kit da Altair, tá, uma mochila, squeeze, caderno e caneta. Do mais é isso, desejo a todos um ótimo evento, uma ótima sessão. Agora eu passo a palavra para o Gabriel Justo. Obrigado, Vitor. Bom dia, pessoal. Então, começando a sessão do Summit de hoje, né, do Academic Summit, hoje a gente vai focar aqui em modelagem numérica para estudo de integridades de estruturas, tá? Então, tô eu aqui, eu já sou engenheiro de aplicação sênior aqui da Altair, né? Então estou aqui desde 2016, sou formado pela FEI. Tá aqui comigo também o André, aqui da Altair, né? Então ele é Account Manager do escritório da Altair Brasil. Ele é formado em Engenharia Civil pela UFMG, tem especialização em Aeronáutica, Estrutura e MBA em Gerenciamento de Negócios, né? Então o André já tem 5 anos de Altair. E também aqui, né, representando as universidades, a gente convida o professor Giannis, né, que é doutor em Engenharia Metalúrgica pela UFMG, professor Atos também, que é doutorando em Engenharia Mecânica pela PUC. E aí que eu vou passar alguns slides bem rápidos, tá? Só para introduzir a Altair aqui para quem não conhece ainda, introduzir um pouco esse tema, né, de modelagem numérica, que a gente atualmente tem diversos métodos que podem ser utilizados para o cálculo. Depois o professor Atos vai apresentar um pouco, né, a PUC, o que eles têm desenvolvido lá, e a gente vai fazer uma mesa redonda aqui focada nesse tema, tá? Então, para quem não conhece a Altair ainda, tá? A gente é uma empresa que desenvolve soluções que a gente busca democratizar o uso das tecnologias, né? Desde a parte da ciência computacional e inteligência artificial, que tem cada vez aumentado mais o uso, né? E acoplando tanto a simulação quanto computação de alta performance e inteligência artificial, a gente ajuda os nossos clientes a desenvolver gêmeos digitais, algoritmos inteligentes, com o objetivo de prever e otimizar as respostas para diferentes produtos e sistemas, né? Altair é uma empresa com capital aberto, né? Então, ano passado a gente reconheceu uma receita aí de mais de 500 milhões de dólares, a gente tem mais de 70 escritórios em mais de 20 países, a gente atualmente tem mais de 3 mil funcionários, né? E a gente tem mais de 13 mil clientes aí utilizando os nossos softwares, né? Que na nossa licença tem mais de 150 disponíveis, tá? E só para entrar aqui no tema de hoje, tá, pessoal? Então, hoje o foco vai ser modelagem, né? Então a gente vai falar bastante aí de CAE, né? E comparar algumas metodologias e discutir sobre a aplicação, né, na indústria e nas universidades. Então, só para falar um pouquinho de algumas físicas aí que tem atualmente, né, no mercado de forma geral, né? Tem a parte do CFD, que aí é para análise de fluidos, né? Então, a gente prever o funcionamento dos fluidos em sistemas complexos. A gente tem a parte aqui de elementos discretos com o DEM, que aí seria
um método que vai conseguir analisar o comportamento de material particular, né, como uma partícula interage com a outra e como isso vai afetar o funcionamento do sistema, né, se o rendimento está dentro do esperado e tudo mais. A gente tem a parte de dinâmica de múltiplos corpos também, então a gente vai conseguir ver a movimentação, a interação de corpos rígidos, né, então eles vão estar, a gente consegue fazer um sistema, né, conectado por os corpos rígidos conectados e ver o desempenho desse sistema. Tem a parte de elementos finitos, que talvez seja o mais conhecido, né, mais utilizado, que a gente vai conseguir quebrar uma geometria, né, em elementos. Então a gente já tem as fórmulas pré-determinadas dos elementos, e a gente consegue ter a resposta estrutural aí da montagem, né, do sistema. E agora, atualmente, né, mais recente, tem a metodologia Meshless, que o Author Solid trouxe para o mercado, que seria aí, análogo a elementos finitos, né? A gente vai conseguir fazer análise estrutural, ver tensões, deformações, mas a vantagem é que ele não precisa discretizar a geometria em elementos, né? Ele usa a própria geometria do CAD para formular o problema e resolver. Então aqui são só introduzindo alguns métodos aí que a gente vai discutir ao longo do dia de hoje, né, do Summit. E agora passar aqui a palavra para o professor Atos, introduzir aí a PUC para quem ainda não está familiarizado com o trabalho deles. Muito obrigado, Gabriel. De antemão, eu agradeço profundamente aqui o convite, essa oportunidade de estar participando desse debate. A Altair é uma empresa, né, de extrema credibilidade nessa área de simulação. Eu já tenho contato com as ferramentas da Altair já faz quase 20 anos, né? Em 2006 foi a primeira vez que eu utilizei ali o HyperMesh, né? E testemunhei o crescimento da empresa, né? A incorporação dessas ferramentas, né, de simulação no portfólio da empresa, e para mim é uma honra poder aqui compartilhar desse momento com vocês, tá? Queria nesse primeiro momento aqui fazer uma apresentação pessoal, né? Eu vou passar a palavra no momento oportuno para o professor Janes fazer a apresentação, né, dele, né? Você se importa, Janes, de fazer sua apresentação nesse momento? Depois eu conduzo aqui o restante da apresentação? Em hipótese alguma, Atos. Assim como você disse, né, agradecer muito, né, a oportunidade de nós estarmos aqui podendo discutir um pouco sobre as nossas aplicações na PUC e principalmente como é que nós preparamos esses nossos alunos para poder interagir junto ao mercado. E assim como você, né, você começou em 2006 utilizando os recursos da Altair, eu acho que eu tenho um pouquinho de tempo a mais, né, com relação a isso. Então, esse é um prazer imenso, né, estar trabalhando com ferramentas dessa natureza e poder discutir aqui. Como é colocado aí, né, o meu nome, né, Janes Landry Júnior, aí, estou na PUC já há 34 anos, né, completei 34 anos agora em agosto de 2023. Né, a minha formação, né, sou graduado em Engenharia Mecânica, depois fiz o mestrado em Engenharia Aeronáutica, o doutorado em Engenharia Metalúrgica. Na PUC passei por alguns cargos, né? E eu até sempre comento que estava lá em São José dos Campos, trabalhando com essa parte aeronáutica, quando recebi o convite para poder vir para a PUC, para nós montarmos o curso de Engenharia Mecatrônica. Então, foi a minha incursão na área acadêmica, né? Criar o curso de Engenharia Mecatrônica junto com outros colegas na PUC. E aí passei por alguns cargos, né? Coordenador do curso, chefe do departamento, diretor do Instituto Politécnico, que é a nossa escola de engenharias da PUC. Hoje atuo no programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica, né? Mestrado e doutorado da PUC e professor da graduação. Tá? Então, um prazer imenso estar aqui com vocês e poder discutir um pouco sobre as aplicações. E um tema que eu gosto muito é como é que nós temos que preparar esses nossos alunos para poder interagir no mercado. Devolvo a palavra aí, Atos. Perfeito. Meu nome é Atos,
Eu sou atualmente professor assistente aqui na PUC Minas, né, coordenador adjunto do Departamento de Engenharia Mecânica, né, sou professor assistente no caso do professor Janes, sou graduado em Engenharia Mecatrônica, tenho mestrado aqui em Engenharia Mecânica com uma ênfase na parte automotiva, e estou concluindo aqui o meu doutorado na parte de integridade estrutural, né, sob a orientação do professor Janes. Em 2006, né, na ocasião, quando eu relatei aqui que eu tive o primeiro contato com a parte de elementos finitos na Altair, eu atuava na indústria, numa empresa que prestava serviço na área de simulação, que era a Comal do Brasil, e ali prestei serviço ali para algumas empresas, né, Embraer, CNH Agrícola, Mangels, né, posteriormente Fiat. Trabalhei na Fiat durante 8 anos, né, após essa experiência na Comal, sempre nessa área de simulação, ora com cálculo estrutural baseado no método dos elementos finitos e ora com a parte de multicorpos envolvendo a parte de dinâmica veicular. Desde 2014, né, eu estou no quadro de docentes aqui da PUC Minas, né, e atualmente, né, tem essa alternância do cargo de professor e coordenador adjunto aqui do curso de Engenharia Mecânica. Queria aqui, a partir desse momento aqui, apresentar um pouquinho aqui da PUC Minas, né, para vocês, falar um pouquinho aqui da nossa infraestrutura, que eu acho que parte da história aqui, do debate aqui, né, passa por esse contexto histórico, então eu vou pedir alguns minutinhos aqui para a gente poder fazer uma breve introdução, né? A PUC Minas, ela está presente, né, em algumas cidades aqui de Minas Gerais, né? Na capital aqui em Belo Horizonte nós temos nosso campi principal, que é o Coração Carístico, e atuamos em 3 outras unidades, né, em bairros distintos, né, o Barreiro, né, Praça da Liberdade, que é uma região mais central, e o São Gabriel. Na região metropolitana, ainda temos aqui um campi na unidade de Contagem, um outro campi na unidade de Betim, e em algumas regiões do estado, né, nós temos aqui um campi em Poços de Caldas, outro em Arcos, Cerro e Goiânia, e Uberlândia no Triângulo Mineiro, né? Então, são as unidades aí onde a PUC Minas ela se faz presente, né, com N cursos, igual eu vou mostrar para vocês posteriormente, né? Atualmente, nós contamos aqui com cursos de graduação que são ofertados, 28 cursos, né, relacionados a programa de mestrado e doutorado, né, pós-graduação estricto sensu, e através da modalidade, né, da educação continuada, né, que é o IEC, nós temos aí aproximadamente 358 cursos de especialização que alternam na modalidade de aulas síncronas ou 100% EAD, né. Aproximadamente 57.200 estudantes, né, divididos aí em graduação, especialização, mestrado e doutorado e alguns outros cursos de aperfeiçoamento. Um quadro de professores aqui de 1.750 professores e mais de 2.000 funcionários aqui para manter a infraestrutura funcionando, né, em 3 turnos. No contexto histórico, tá, pessoal, queria apresentar para vocês aqui o Departamento de Engenharia Mecânica da PUC Minas, né, onde nós temos aqui 3 áreas de atuação, né, atuamos na graduação, nos cursos de pós-graduação estricto e lato sensu, no caso, especialização, mestrado e doutorado, tá? O Departamento de Engenharia Mecânica, ele abraça aqui 3 cursos, né, atualmente, né, a Engenharia Mecânica, que é ofertada basicamente no Coração Carístico e na unidade do São Gabriel. Reinaugurado, digamos assim, o curso de Engenharia Mecatrônica, que é ofertado no Coração Carístico, e o curso de Engenharia Aeronáutica. O programa de mestrado, né, e o professor Jean específico para a gente relatar um pouquinho o que a gente faz aqui, talvez seja a pessoa mais adequada.
E eu citei aqui uma pós-graduação, né, o especialização lato sensu, que nós temos aqui uma sinergia muito grande com a parte de mecânica computacional, que é o foco, basicamente, desse debate, tá? Por gentileza, Gabriel, você pode passar o slide para mim? Aqui um pouquinho da nossa infraestrutura, tá, pessoal? Os laboratórios aqui que nós temos de maior expressão, né? Nós temos uma infraestrutura aqui gigantesca, né? E chama atenção, né, esses laboratórios, né? Aqui especificamente na unidade do São Gabriel, nós temos o CEA, né? Que é um hangar, né, destinado ao aprendizado da engenharia aeronáutica, né? Temos uma, né, onde os alunos que é basicamente um laboratório que cuida da parte de motores de combustão, né, interna. Temos um apêndice muito grande nessa parte de simulação, né, e um equipamento aqui muito exclusivo, né, que é o SimCenter, que é um simulador de dinâmica veicular. Nós vamos falar um pouquinho dele aqui mais para o final dessa apresentação, onde basicamente nós estamos alavancando o estado da arte aí na área de simulação de dinâmica veicular, tá? São 3 laboratórios aqui de grande expressão que nós temos aqui na PUC. Aqui, pessoal, né, é importante destacar, né, uma coisa que nós abraçamos aqui e tenho um imenso prazer aqui de relatar, né, testemunhar, e a Altair, ela fez parte dessa nossa história, né? Em 2018, nós criamos uma parceria, né, visando aqui um estudo, um aprendizado em engenharia mecânica bem contemporâneo, né, e assumimos o compromisso, né, e a parceria junto com a Altair de introduzir a parte de simulação no nosso currículo, né, naquilo que compete a nossa especificidade em cada curso, e adotar essas práticas de simulação em sala de aula. Então, hoje, praticamente, nós trabalhamos com a parte do sistema CA, né, e envolvido aqui em algumas disciplinas, igual eu vou mostrar para vocês. Trabalhamos com a parte de CAM, CAD e a parte de CAI, tá? E boa parte dessas ferramentas, né, elas pertencem ao portfólio da Altair, né, que assumiu essa parceria conosco, né, e começamos, né, num trabalho, né, de médio prazo, né. Quando a gente fala em universidade, a gente tem que pensar num cenário de no mínimo 5 anos, né, e relatando também que passamos por um período de pandemia, né, onde essas ferramentas de simulação, elas ajudaram bastante aqui no aprendizado de engenharia mecânica, né. Então, basicamente, as ferramentas de mais expressão que nós trabalhamos aqui é o HyperMesh, né, usando como solver o Obstruct, enaltecido aqui com o recurso aqui do SimSolid, né, que ele oferece, né, é algo que casou muito bem aqui com o meio universitário, né, onde a simplicidade, né, e o tempo ele tem que ser muito curto. Então, o SimSolid foi uma ferramenta, né, que tem sido muito apreciada aqui no meio acadêmico. Desde 2019 nós estamos utilizando aqui e encaixou bastante. E algumas aplicações aqui nós estamos trabalhando já com a parte de elementos discretos, e aí o Eden é a nossa ferramenta aí de uso, né, na prática de engenharia. No slide posterior eu vou mostrar para vocês o currículo atual de engenharia mecânica e onde essas ferramentas elas são inseridas. Aqui, pessoal, é um pouquinho pequeno, né, mas só para mostrar para vocês o que está destacado na cor azul são disciplinas onde as ferramentas de simulação já são incorporadas, né, de forma contínua em sala de aula, tá? Então, já no primeiro período, né, os alunos já têm
já temos um trabalho com a parte de PLM, já introduzimos os nossos alunos ali com a parte de modelagem em 2D, e aí entrando no ciclo de disciplinas técnicas, como, por exemplo, das disciplinas. Então, a nossa prática aqui, ela já não é mais aquele exercíciozinho do livro, né, resolvido no quadro, né, o que a gente procura trazer para a sala de aula e estimular o uso do aluno em termos de diversão do estudante, resolver problemas de engenharia, né, utilizando já essas, tá? Então, todas as disciplinas que estão em azul, e em particular uma em especial que recebe o nome de mecânica computacional, lecionada inclusive pelo professor Janes, onde que já foi estimulado, ele já tem um contato prévio com a ferramenta, ele tem uma oportunidade de aprofundar esses conhecimentos na área de simulação. O que está em verde são disciplinas, né, que basicamente é uma disciplina de seminários, onde nós oferecemos mini-cursos de qualificação em cima dessas ferramentas, tá? Então, nós temos um corpo docente aqui muito engajado com a parte de simulação, né? Vários dos nossos docentes aqui da PUC-Minas são oriundos da indústria e atuaram diretamente com essas ferramentas de simulação, tá? O que nós temos aí em amarelo, a parte de simulação ainda, né, em fase, então são disciplinas de processo de fabricação, onde basicamente nós estamos, né, assimilando os conceitos de CAM, e aquilo que está em vermelho, né, são as disciplinas, são o trabalho de conclusão de curso, né, onde o aluno ele é estimulado, desde que opta, a fazer o uso dessas ferramentas, né, de simulação, tá? Você quer dar uma palavrinha sobre a disciplina de mecânica computacional, professor Janes, ou eu posso dar sequência aqui na apresentação? Então, pode dar sequência e depois nós vamos contribuindo. Certo. Por gentileza, Gabriel. Isso aqui é uma forma, né, com que a gente costuma trabalhar em sala de aula, tá, pessoal? Então, ali nós temos ali na primeira figurinha sofrendo uma carga, se aproxima muito na literatura, né? É um problema que poderia ser resolvido de forma analítica, né? Com as equações que estão ali embaixo, né? Mas esse tipo de problema, né, na nossa visão aqui da PUC-Minas, ele não encaixa muito bem com a visão que o nosso aluno tem, do mundo físico, tá? Então, o aluno ele precisa ser estimulado, né, de alguma outra forma. Esse aprendizado, né, clássico que a gente tem com o livro, né, ao longo de um semestre, né, a gente percebe. Então, uma das formas que a gente encontrou aqui de estimular o aluno, né, é utilizar dessas ferramentas de simulação no nosso currículo, né, e aí fica uma coisa mais visual, né? Isso contribui com o aprendizado de uma forma muito significativa, esse aspecto visual da simulação. Além do mais, que você aproxima, né, o aluno, né, do que vai ser a atividade dele no ramo da engenharia, dentro de um escritório de engenharia. Então, ele tem a oportunidade de enxergar o problema sobre um ângulo analítico, oportunidade também de fazer a transição ali em sala que está sendo ali de elementos finitos, ele tem a abordagem analítica, né, a abordagem numérica, né, e uma coisa que nós estimulamos aqui e que nós fazemos na medida do possível e consolidamos na disciplina da mecânica computacional, que é entender o que esses softwares eles fazem em termos de cálculo numérico, né? Então, nós temos aí o problema resolvido em 3 prismas, analítico, né, utilizando a ferramenta, né? Nós também temos toda a parte, né, de teórica, né, desde de como que nasce a matriz de rigidez do elemento, né, as funções
de forma, né, aplicativos de força e chegando nos deslocamentos nodais. Então, né, o aluno, ele em tese, né, ele tem que ir para entender também o funcionamento da ferramenta, né? Então, a nossa formação, ela parte desse princípio, tá, pessoal? O problema é analítico, como deve ser, de uma forma clássica, e a base do que acontece em cima dessas ferramentas. Nós entendemos que são adequadas para entrar no mercado de trabalho, né? O aluno aqui é visto como produto, né? E os clientes, as empresas, né? Então, ele ficar lapidado, né? E moldado ali para o nosso cliente, que é o mercado de trabalho aí, desse aprendizado, tá? Aqui, uma coisa que eu gostaria de pôr em paralelo ao debate, a importância, né, dos ganhos que nós tivemos aqui com essas práticas, né, de incorporar essas ferramentas de simulação no nosso currículo, né, quais são os nossos desafios aqui de manter toda essa infraestrutura funcionando, né, e os resultados em termos de formação do aluno, né, e, antes de na parte de integridade estrutural, né, queria propor um breve debate com relação a esse histórico para a gente relatar. Gabriel, se você puder, por gentileza, né, fazer a transição do slide, só para a gente poder. Isso aqui em função, né, da expertise que nós temos aqui do nosso corpo docente. Como eu relatei anteriormente, nós temos aqui que são engajados com essa parte de simulação. Então, hoje aqui, nós temos aqui vários outros docentes, né, que são Gustavo Fonseca Maia, professor Oswaldo, né? São todos professores que tiveram uma formação, né, na indústria, nessa parte de simulação, e mediante ao portfólio de ferramentas que nós temos aqui, dos recursos, né, computacionais que nós temos aqui em termos de infraestrutura e da qualificação do nosso corpo docente, e para avançar um pouquinho aqui e oferecer no mercado um curso de especialização, né, com aproximadamente 3 técnico aqui, basicamente, né, focado na parte de desenvolvimento de produto, né, na ótica computacional, tá? Senso, né, onde nós temos ali, varremos toda a etapa de desenvolvimento do produto, né, começando pelo CAD 3D, o cálculo estrutural em 4 disciplinas, né, nós trabalhamos ali na parte de CAE com elementos finitos, a parte linear estática, parte de elementos finitos, né, não linear, né, com uma disciplina de elementos finitos, né, elementos finitos, a parte dinâmica, modelagem múltiplos corpos, a parte de CFD, a parte de particulado, né, elementos discretos, com a parte de manufatura, né, que é o CAM. Né? Então, basicamente, é um curso muito focado, né, muito próximo dos industriais, tá? Onde o aluno recebe uma formação completa continuada, que é o IEC, é uma pós-graduação onde as aulas elas são síncronas, ministradas em tempo real, tá? Nós estamos aí na segunda oferta.
E aí, nós temos aqui também o programa de pós-graduação, né, estrito sensu, né, mestrado e doutorado. O professor Gênesis aqui atua diretamente, né? Professor, eu acho que você tem mais propriedade para fazer essa apresentação aqui, do que mais qualificações aqui, conhecimento de causa do que eu. Você se importa de apresentar o programa de mestrado e doutorado para os ouvintes? Hipótese alguma. Então, vamos lá, né? Nosso programa de pós-graduação, né, e começou no nível de mestrado, ele começou a ser pensado, isso por volta de 1994, uma parceria muito forte que sempre tivemos, né, na época com a Fiat Automóveis, em que havia uma necessidade de formação, né, dos alunos para poder atuarem diretamente na indústria automotiva, e foi dada uma iniciativa de criar um programa de pós-graduação lato sensu, que tinha como objetivo específico adequar os alunos formados em engenharia, na realidade, em qualquer modalidade de engenharia, para poder atuar no desenvolvimento do produto automotivo. Isso durou por volta de 94 até aproximadamente 98, obviamente que depois ele continuou, mas foi feita uma transição em que esse curso ele já estava bastante maduro e, pela maturidade que ele atingiu, nós entramos, então, com o início, né, do nosso programa de mestrado. Tanto é que ele era um mestrado em engenharia automotiva. Então, em 1998, iniciamos todo esse processo com uma formação, né, de profissionais formados em engenharia, mais adequados a essa parte desse desenvolvimento, com uma característica, né, que, apesar de nós estarmos falando em um mestrado acadêmico, em que ele tem que ter uma componente muito forte na formação científica, né, nós sempre entendemos a necessidade de que essa formação científica ela tinha que ter uma parceria com a indústria. Então, podemos dizer aí que nós começamos a inaugurar nessa época quase que uma parceria extremamente forte entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Nós formamos, né, uma quantidade grande de mestres nessa natureza, em que nos encorajou, em 2006, entrar com um projeto para poder criar, então, o nosso curso de doutorado. Tá? Então, desde 2006, nós temos essa formação, né, de mestrado e doutorado, e, obviamente, que quando nós entramos, então, com uma formação dessa natureza, nós não podemos limitar a uma área específica. Então, foram criadas linhas de pesquisa dentro do nosso programa de pós-graduação, em que ele passou a enxergar não apenas a engenharia automotiva, mas a engenharia mecânica como um todo, tanto na parte de escoamento, parte térmica, parte de fabricação e parte de projeto. Pode mudar, por favor, Gabriel? Tá, então, o que a gente pode colocar, né, especificamente em que esse objetivo, né, que nós escrevemos e mandamos lá para a CAPES na época, é a formação de um pessoal qualificado para poder atuar nas diversas áreas da engenharia mecânica e ter como meta, né, de uma produção científica bastante sólida, uma produção científica bastante abrangente, em que ela não ficasse exclusivamente dentro do meio acadêmico, mas que ela pudesse atingir fortemente o meio industrial. Isso nos destacou fortemente, né, não apenas na área científica, como também na área tecnológica. E uma das coisas que nós fazemos, né, dentro do nosso programa de pós-graduação é que esse nosso aluno, né, e esse engenheiro que está se formando mestre ou doutor, ele tem que ter uma vertente, ele tem que ter uma ideia em que todo esse conhecimento científico dele tem que estar à disposição do mercado onde ele vai trabalhar, seja na formação de novos cientistas, seja na formação de novos pesquisadores, mas também adequando ou colocando à disposição essa formação que ele tem, toda a formação que ele conquistou, desde a graduação até o seu doutorado, para a indústria de maneira em geral. Isso consolidou fortemente a nossa relação com os desenvolvedores de ferramentas, né,
e mais especificamente aí de elementos finitos, em que eu destaco fortemente aqui a relação que nós temos com a Altair. Então, essas atividades de pesquisa e desenvolvimento, elas são desenvolvidas nas mais diversas áreas, em que nós podemos destacar aqui engenharia automotiva, engenharia de energia, manufatura, automação, robótica, análise estrutural e fortemente a parte de mecânica computacional. Por favor, Gabriel. De posse disso aí, né, nós entendemos que não apenas você está trabalhando num contexto científico, mas num contexto muito da aplicação, em que essa aplicação ela vem de laboratórios que foram criados, foram desenvolvidos dentro do nosso departamento, que todos eles, os 3 que o professor Atos mostrou aqui no início da apresentação e que daqui a pouco ele volta para poder falar um pouco mais sobre eles vieram de dissertações de mestrados e teses de doutorado que foram desenvolvidas no nosso departamento, né? O próprio CPMEC, trabalhando na parte de motores, né, de combustão, na parte de escoamento de fluidos, o próprio SimCenter, né, que ele é resultado de trabalhos de mestrado, de doutorado, em que nós pudéssemos alavancar e abranger uma quantidade maior de trabalhos, porque nós entendemos a necessidade muito forte que você tem de ter uma aplicação e de ter essa contextualização numérica, né? O próprio nosso Green, né? Que foram todos os trabalhos desenvolvidos em energia. Então, existe uma sintonia muito forte entre graduação, pós-graduação lato sensu e pós-graduação stricto sensu. Aí, Atos, acho que você é a melhor pessoa para poder falar desses trabalhos que são desenvolvidos aí dentro do SimCenter. Pessoal, o SimCenter é um centro de excelência em dinâmica veicular, e o que vocês estão vendo aí é só uma parte, né, do que nós temos, né, de infraestrutura, que é o simulador. Então, é um simulador comercial, o Drive Motion 150, reproduzir as respostas são subjetivas, e isso é uso, digamos, industrial, né? Ele é uma parceria com a Stellantis, tá? Então a Stellantis faz uso desse laboratório 30 horas por semana, e as outras 30 horas ele é utilizado pela PUC Minas como pesquisa em desenvolvimento, tá? Então, basicamente, aqui nesse laboratório, nós alavancamos o estado da arte. Então, nós trabalhamos com a parte de simulação de múltiplos corpos voltado para a dinâmica veicular, né? O que a gente chama de simulação real-time, que é algo que a gente está explorando muito aqui dentro da universidade, não só nessa parte de dinâmica veicular, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho aqui da parte de integridade estrutural também, que é o que a gente está querendo explorar com isso. Trabalhamos com metodologia de hardware in the loop, né? Então, o CPMEC é um laboratório de motores, né? E a gente integra, temos tecnologia aqui para fazer a integração desses motores, né, com o simulador. Então, criar metodologias, por exemplo, de calibração de motores, né, no nível simulado, né? Utilizando o simulador para representar a carga do veículo sobre o sistema de propulsão, fazer ajustes, né, do pedal. Então, são coisas que nós fazemos aqui com essa metodologia Hardware in the Loop. Trabalhamos também com a parte Software in the Loop, né, que é basicamente, né, introduzir alguns softwares em co-simulação junto com esse simulador. Então, nós temos essas ferramentas de simulação de motores, né, e nós conseguimos aí, né, fazer desenvolvimento de motores também, utilizando o simulador como uma carga dinâmica. Estamos começando a trabalhar com ADAS, né, que é a parte de veículo autônomo. Né? Então, nós temos aqui um equipamento que chegou recentemente, né, que são sistemas que interagem com uma tela, né, câmeras que interagem com uma tela, né, e simuladores de radar. E já temos aqui
uma infraestrutura para reproduzir, né, essa parte de veículo autônomo com pequenos alertas, né? A ideia é ir crescendo isso, né? E também atuamos um pouquinho fora da parte automotiva, né? Então, atualmente aqui nós temos um braço aqui que é a criação e implementação de vias, né? Isso alimenta tanto a parte de ADAS, né, como também cria uma possibilidade, por exemplo, de você ter um apêndice, né, dentro da engenharia civil, por exemplo, que é a avaliação de uma via, de uma estrada, antes mesmo dela existir. Você cria uma possibilidade aí de colocar, né, o projetista de estrada, né, e testar essa estrada num ambiente virtual, avaliar se uma curva é perigosa, se um aclive, né, ele proporciona visibilidade, né, enfim, né, cria um leque de oportunidades em cima disso, né. Então, é um dos braços que nós temos aqui dentro desse laboratório SimCenter, né? Ele extrapola um pouquinho aqui ao que tange dinâmica veicular, né? E aí, o que eu acho que é o foco maior do nosso debate aqui hoje, né, são as metodologias que nós temos dentro do programa de mestrado e doutorado, né, conduzidas aí pela professor Janes, né, que nós tentamos aqui basicamente melhorar, trabalhar com todos os cenários, tá? Então, já temos aqui alguns trabalhos, né, o professor Janes tem mais detalhes que fazem uso da estatística, né, para predição de vida de estruturas, né? Nós temos aqui uma infraestrutura também bastante sólida no que tange a instrumentação, né? Então, nós temos aqui trabalhos, né, já de base experimental, né, com bastante infraestrutura aí, com a parte de salinometria e a parte de extensometria, né? Então, a gente tem uma expertise aqui também na parte de medidas, como já relatado pelo professor Janes e como testemunhado por vocês aí, também nem cabe citar, né? A nossa parte aqui de simulação é muito forte e sempre enaltecendo aqui a Altair. Uma coisa que eu quero destacar aqui que eu não falei é a satisfação do nosso aluno de contar com as ferramentas da Altair. A Altair, ela disponibiliza de forma gratuita, uma versão estudantil de várias de suas ferramentas, né? E o que eu acho mais salutar nisso não é só a ferramenta, mas o material, né? No programa Academia, os e-books que são ofertados de uma qualidade extremamente didático, facilita muito aqui o aprendizado das ferramentas por parte do nosso corpo discente. Então, esse acúmulo de expertise que nós temos aqui, hoje, o que nós estamos trabalhando aqui é a integração dessas tecnologias, né? Tanto o método probabilístico, né, estatístico, quanto o método experimental e aliado aí com as ferramentas de simulação para avaliar o acúmulo de dano e a predição de vida, né, que é o enfoque aqui dessa apresentação. Acho que essa apresentação institucional, né, acho que podemos aí dar início aí ao nosso debate. Beleza, obrigado, professores, né, pela introdução, muito interessante ver tudo que está sendo desenvolvido, né. Agora eu vou até parar aqui de dividir a tela, porque a ideia é realmente, né, a gente discutir um pouco, né, fazer uma mesa redonda aqui, então até o pessoal que está no chat fique à vontade para mandar questionamentos, tá? E comentários que a gente vai adicionando aqui também. Um primeiro tópico que eu acho que é interessante a gente falar aqui, né, na própria apresentação deu para ver, né, que a PUC tem uma ligação bem forte com a indústria, né, então é sempre interessante quando as universidades têm essa conversa direta, né, porque já consegue fazer o aluno já mais preparado, né, para atender as demandas do mercado. E então falar um pouco sobre as vantagens dos alunos, né, já utilizar as ferramentas que vão encontrar na indústria também, né, como que a própria, como os alunos recebem isso, a própria indústria também, né, se tem algum tipo de feedback nesse sentido. Acho que começar aqui a resposta, Gabriel, se o Atos me permite, né? Eu acho que até quase que pelo contexto histórico, eu acredito que eu possa dar uma contribuição forte nisso aqui.
Para poder responder o que você o questionamento que você fez, eu achei que ele foi perfeito. Eu vou pegar e fazer uma contextualização aqui, abrir, né, esse fator histórico, vamos colocar aí aproximadamente 30 anos. Né? Se nós formos pegar todo o desenvolvimento de engenharia, né, desde a formação dos primórdios, em que você tem os técnicos desenvolvendo todos esses cálculos, nós observamos, né, que não mudou muito durante praticamente quase que centenas de anos. Né? Todo o cálculo ele era necessariamente desenvolvido analiticamente, em que é observado de forma muito nítida quando nós pegamos alguns equipamentos bastante antigos, em que praticamente toda a geometria era uma geometria bastante uniforme, nós não tínhamos praticamente nenhumas variações, em que todo esse desenvolvimento ele privilegiava, muitas das vezes, a simplicidade que deveria existir nesse cálculo, justamente porque se você começasse a fazer grandes variações dessa sua geometria, isso dificultaria fortemente todo esse desenvolvimento. Então, o que a gente consegue observar, e por eu estar no mercado aí há 36 anos, né, trabalhando como engenheiro e como docente há 34 anos, eu presenciei fortemente essas alterações. À medida que ferramentas dessa natureza elas começaram a surgir, e eu gosto muito, né, dessas ferramentas numéricas, e principalmente quando eu falo de elementos finitos, que ela é uma ferramenta em que você tem uma componente de aplicação muito forte, que ela foi desenvolvida num paralelo entre indústria e universidade. A universidade ela entrou depois para poder dar um subsídio científico para essa ferramenta. Ela possibilitou que todo aquele cálculo analítico em que nós tínhamos que fazer diversas simplificações e nós não podíamos fazer grandes alterações dessa geometria justamente pela complexidade que nós colocaríamos nesse cálculo, como a própria característica da ferramenta é você pegar esse contínuo e você discretizar esse contínuo desde que esse contínuo ele tivesse todas as propriedades de quem o gerou, mas aí nós passamos a ter a capacidade de calcular cada uma dessas partes de forma distinta e depois juntar os resultados dessas formas distintas, nos deu a liberdade, então, de começar a trabalhar utilizando formulações simples, mas para problemas um pouco mais complexos. Então, isso nos deu a possibilidade de ousar mais, nos deu a possibilidade de trabalhar com o que nós depois começamos a entender, que é a otimização, né, dos cálculos dos equipamentos e dos cálculos das estruturas. E o que isso reflete dentro da universidade? Eu gostaria de ampliar, né, esse contexto, né, do que isso reflete, que eu presenciei, né, e passei por situações do que eu vou relatar aqui agora. Todas as vezes que você coloca ferramentas que são muito simples, ou que você coloca facilidades para uma pessoa, né, seja ela numa aplicação tecnológica, numa aplicação científica, ou você mesmo dentro de casa, você acostuma tão fortemente com estas simplicidades que você quer utilizá-la de todas as formas possíveis. E aí o que começou a acontecer fortemente, isso, vou colocar 30 anos, 25 anos atrás, é que essas ferramentas elas começaram a entrar e começaram a mostrar uma simplicidade tão grande que passou a criar uma ideia que tudo que você pudesse fazer podia ser resolvido quase que num apertar de teclas. E à medida que você ia utilizando situações dessa natureza, nós entramos num contexto em que aquilo que deveria ser um facilitador e algo que pudesse amplificar a nossa capacidade de desenvolvimento, nós passamos quase que a gerar mais problemas dentro desse contexto. Aí que vieram as empresas e começaram a colocar quase que um freio numa situação desse tipo. Olha lá, você não pode utilizar uma ferramenta sem ter um conhecimento, sem entender o que realmente vai surgir de resultado, porque se você não conhecer o que está por trás, como é que as coisas realmente procedem,
que resultado que você tem, e por ser numérico, né, nós não podemos garantir que você tem 100% de eficiência do seu resultado, você tem que ter a capacidade de utilizar essa ferramenta para que você possa efetivamente tirar o melhor proveito dessa ferramenta. À medida que isso aí foi sendo colocado, as ferramentas que antes elas eram utilizadas de forma indiscriminada, utilizadas de uma forma simplesmente para poder simplificar, elas passaram a ter um outro conceito. Que conceito foi esse? Olha, temos ferramentas que são extremamente poderosas, nós não podemos utilizá-la de uma forma simples ou simplista, mas nós temos que ter um conhecimento para que esta utilização e a necessidade da solução de problemas complexos passem a ser soluções simples e não simplistas. A partir em que isso passou a ser quase que um mote dos desenvolvedores, junto com as universidades, isso facilitou demais a nossa vida dentro da universidade. Então, o que a gente começa a perceber fortemente dentro desse conceito? O nosso papel enquanto professor dentro da universidade, seja trabalhando fortemente no contexto científico, seja trabalhando fortemente no conceito da aplicação, nós temos que mostrar para o nosso aluno que ele tem uma ferramenta extremamente poderosa, mas se ele não entender o que ele está utilizando, como é que ele está utilizando para poder tirar o melhor proveito, ele pode cometer erros. Então, é uma coisa que eu falo muito, né, com os meus pares, né, os professores, e dentro da minha empresa, né, para que você possa utilizar ferramentas dessa natureza, seja aplicação em CFD, seja aplicação em DEM, seja aplicação em elementos finitos, em múltiplos corpos, em operações multifísicas, primeiro entenda o que está por trás. Entenda como é que você vai aplicar. Entenda o que você quer fazer. E depois que você utilizou essa ferramenta, critique o resultado. Porque à medida que você vai criticando esse resultado, você vai escalando fortemente esse conhecimento e você passa a ter fortemente todos esses conceitos, né? Isso, ao longo desses anos, né, é o que eu consegui acumular. Não sei o que o Atos acha disso. Professor, deixa eu só fazer uma interferência antes do Atos aqui. Eu achei muito interessante essa sua descrição, né, que você acompanhou toda essa evolução aí do uso a introdução das ferramentas, né, no entendimento do fenômeno físico, né, pelos alunos, né, e uma coisa que me vem à cabeça sempre quando penso em ferramenta é que hoje tem muitos alunos, eles acabam que quer usar o software sem conhecer muito do fenômeno físico por trás, né? Então, assim, eu queria entender, já que você faz parte aí, faz parte dessa geração, né, pegou toda essa evolução aí da introdução das ferramentas, você percebe que os alunos eles começaram a se interessar mais pela engenharia a partir do momento que eles tinham como disponível essas ferramentas em si, ou você acha que a utilização das ferramentas, os alunos começaram a querer utilizar mais as ferramentas e não se interessaram muito pelo fenômeno físico por trás, assim? Porque eu vejo que, para mim, a utilização da ferramenta é uma coisa assim espetacular para poder entender o que está por trás da teoria, né? Porque você consegue visualizar aquilo que você está ensinando, né? Por exemplo, um deslocamento de uma estrutura, onde tem tensão, onde tem compressão. Eu acho que você vendo aquilo com a ferramenta física te dá uma capacidade de compreensão da teoria espetacular. Então, a meu ver, assim, isso deveria aumentar o interesse do aluno na matéria em si, né? A minha pergunta é essa, assim, você vê que os alunos começaram a se interessar menos pela teoria e mais pela prática, ou o contrário? André, sua pergunta é extremamente procedente, ela é totalmente alinhada, né, com todo esse apanhado, como você mesmo colocou, né, ao longo desses 36 anos utilizando modelagem por elementos finitos. Eu comecei a trabalhar com elementos finitos em 1986,
85, né? Para se ter uma ideia, né? Ou seja, eu tinha que escrever a carta, depois implementar a carta dentro do software, receber os resultados numa pilha de papéis e avaliar se estava correto ou não. É o que nós até conversamos anteriormente, né? Eu tinha que pensar a geração dos nós, como é que eu deveria numerar para ter a melhor matriz, para que eu pudesse ter o melhor resultado. Por que eu estou falando isso? Eu faço parte de uma geração, André, e assim como todos os outros colegas, né, que eu tive na época lá de São José dos Campos, USP, ITA, depois aqui o FMG, PUC, em que nós fomos quase que protagonistas, né, da utilização de ferramentas dessa natureza. Só que nós fazemos parte, né, do início dessa ferramenta, mas nós que tínhamos que aprofundar fortemente em conceitos teóricos, porque nós éramos preparados para poder utilizar ferramentas analíticas. À medida que você vai colocando à disposição ferramentas que facilitam todo esse processo, você começa a criar uma mentalidade que ela passa a ser diferente na cabeça do seu aluno. E aí eu acho que é muito importante nós entendermos o aluno que nós recebemos. Né? Então, se eu pego alunos que eu recebia há 30 anos atrás, alunos que eu recebia há 20 anos atrás, 10 anos, e alunos que eu recebo hoje, eles passam por um contexto, eles passam por uma disposição de ferramentas que tornam a vida deles extremamente fáceis. Né? O aluno hoje que nós recebemos, ele está assim, já acostumado com toda essa tecnologia, interagir com essa tecnologia. Mas muitas das vezes, se ele não for estimulado, ele quer receber essas informações de uma forma muito superficial. Ele quer um resultado extremamente rápido. E se você não trabalhar esse resultado muito rápido com ele gera nele o desinteresse. Por que eu estou falando isso? Se nós não soubermos trabalhar fortemente a formação desse aluno, mostrando uma aplicação prática e depois mostrando como é que ele tem que ter essa interpretação teórica, esse aluno, ele perde esse interesse porque ele quer que o resultado seja muito rápido. Então, se o resultado não vem muito rápido, ele simplesmente esquece e quer passar para outra coisa. Ele começa a se interessar em algo que dê um resultado muito rápido. Por isso que nós observamos que nós tivemos um crescente de engenharia e, de repente, a engenharia começou a declinar, em que, por exemplo, você trabalhar no mercado financeiro daria um resultado muito mais rápido. Você trabalhar com ferramentas estatísticas que pudessem fazer uma previsão muito rápida, isso daria para ele um resultado muito rápido. Só que, à medida que nós começamos a formar esse aluno, mostrando para ele que ele pode utilizar ferramentas dessa natureza, ele pode utilizar toda a tecnologia e a todo instante ele é instigado a criticar. Você vai e mostra a questão experimental, mostra que na questão experimental, se ele não tiver uma ideia muito clara do que ele está fazendo, os resultados não batem, e aí ele tem que ser mais criterioso, ele tem que ser mais investigativo, ele tem que usar mais a tecnologia, ele tem que utilizar cada vez mais a simulação. Isso aumentou absurdamente o interesse dos nossos alunos. Aí eu posso te dizer, André, e a sua colocação foi perfeita, que o nível de desistência desse aluno, né, porque ele entra e começa a encontrar fortemente as dificuldades, e você começa a oferecer para ele essas ferramentas que, no mesmo instante, facilita a vida dele, mas exige que ele investigue mais, que ele estude mais, isso aumentou fortemente o interesse. Então, hoje, todos os nossos alunos, quando eles entram, eles querem cada vez mais utilizar ferramentas. Eles querem trabalhar com ferramentas de CAD, eles querem trabalhar com ferramenta de CAD, eles querem trabalhar com ferramenta de CAM. E cabe a nós, professores, mostrar o seguinte, olha, você tem uma ferramenta que é extremamente poderosa, mas você tem que ser extremamente crítico em tudo aquilo que você utiliza. E aí nós temos que, a todo instante, dosar o interesse e essa falta de interesse do aluno, o que não acontece quando ele vai já para a pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Perfeito. Ok? Perfeito. Que ótimo.
E aqui eu acho interessante colocar um ponto. Aí, por favor, Gabriel, me corte aí todas as vezes que você achar conveniente, tá? Atos e André também. Quando nós começamos a observar dentro da PUC, né, a necessidade de desenvolver ou trabalhar cada vez mais com ferramentas numéricas, e por essa nossa relação muito forte com a indústria, né? Então aqui nós temos uma relação extremamente forte com a indústria automotiva, no caso lá da Stellantis, como foi muito bem colocado pelo Atos. Minas Gerais é o berço da mineração, não tem como. Então nós temos uma relação extremamente forte com a Vale, né? Inclusive, eu tive um projeto muito grande com a Vale, em que ela patrocinou a formação de praticamente 10 mestres e 4 doutores, né, para uma aplicação muito direta nas necessidades que eles tinham. O que passou a ser extremamente interessante é que a indústria ela começa a exigir cada vez mais que o profissional que vai para ela ele seja mais crítico, que ele não aceite de maneira quase que submissa as coisas que vão para ele. E aí nós tivemos que passar a nos adaptar cada vez mais a todo esse contexto. Então aqui eu quero colocar um exemplo que inclusive é o mote aqui do que nós colocamos para esse debate, né, que é a análise da integridade estrutural. E aí eu sempre coloco, né, em todos os debates que eu vou, em todas as apresentações que me pedem, tanto na universidade quanto na empresa, de congressos que nós participamos, que as ferramentas elas começaram a nos mostrar a necessidade de entender mais todo esse processo que está acontecendo. Então, eu gosto sempre de fazer um paralelo, que eu acho que vai ficar muito claro de onde é que essas ferramentas elas nos ajudam fortemente e que o Atos até colocou que é uma das nossas linhas de pesquisa e que o Atos está terminando o doutorado dele exatamente nesse ponto, é que o parque industrial hoje de Minas, né, não só de Minas, mas praticamente de todo o Brasil, e se nós falarmos da indústria da mineração, da indústria siderúrgica, é um parque que remonta aí aproximadamente 50, 60, às vezes até 80 anos. Então, quando você pega todo um projeto de estruturas que foram feitas, né, há 70, 80 anos, toda estrutura ela tem um ciclo de vida, né, em que esse ciclo de vida, o próprio material, a cada ciclo de operação que ele tem, ele começa a perder um determinado percentual dessa quantidade de vida. Só que quando nós fazíamos os projetos, e eu fui um dos engenheiros que fez esse projeto lá há 35, 36 anos atrás, o fato de nós trabalharmos com ferramentas analíticas, nós não tínhamos não a capacidade intelectual, mas a complicação de você desenvolver os cálculos para que você pudesse entender o que estava acontecendo passo a passo, parte a parte, item a item do seu equipamento, era extremamente complicado. Então, você o entendia como um contínuo, e ao entender como um contínuo, você aplicava os carregamentos sem fazer uma discriminação desses carregamentos ao longo de toda a sua estrutura. E aí, o que acontece? Você pegava esse equipamento, mandava esse equipamento para o parque industrial, e esse equipamento ele começava a trabalhar. Só que quando você fazia esse desenvolvimento, normalmente você faz de que forma? Olha, eu tenho uma quantidade de carregamentos que tem uma determinada característica. Aí eu trabalho esses carregamentos e coloco esse equipamento em várias situações. Então, é muito interessante que quando a gente fala de mina, por exemplo, uma mina que está numa região, que opera um equipamento que é totalmente igual a um equipamento que está em outra mina, com um tipo de operação que é extremamente semelhante, mas aqui ele tem um resultado, aqui ele tem um resultado completamente diferente. E o que dá essa diferença? É o tipo de produto que ele manipula,
às vezes, é a característica de operação que, do ponto de vista geral, ela tem que ser a mesma, mas do ponto de vista particular do operador, ela tem características que são bastante distintas. É a mesma coisa, por exemplo, de um motorista pegar um carro e um outro motorista pegar o mesmo carro, que foi produzido exatamente da mesma maneira, mas o tipo de condução afeta a operação desse equipamento. Então, o que acontece? Quando esses equipamentos que remontam aí de 50 a 80 anos, eles começam a apresentar as instabilidades, começam a apresentar os danos, nós tivemos a necessidade de começar a entender o que é que estava acontecendo. Por que isso passa a ser extremamente importante? Como é que você pega uma unidade industrial que tem 50, 60 e 70 anos e fala o seguinte, olha, eu vou retirar 100% dessa unidade industrial e vou colocar outra completamente nova? A questão econômica não admite que isso seja feito. Então, há necessidade de você fazer adequações, há necessidade de você fazer alterações, substituições, e você passa a exigir que o equipamento que tem 50 anos opere com partes estruturais ou outros equipamentos que não têm absolutamente nada. Ele vai ser comissionado a partir de hoje. E você tem que começar a interagir todas essas duas estruturas, esses dois equipamentos. E aí, se você pega, por exemplo, uma norma que estabelece como é que você tem que fazer esse cálculo, a norma, ela não desce no detalhe, ela te dá uma condição geral. Tanto é que uma norma, no início, ela é uma recomendação. E tanto é que uma norma, muitas das vezes, ela fala o seguinte, olha, se o desenvolvedor, se o calculista, ele tem total domínio daquilo que ele está fazendo, ele tem total conhecimento daquilo que ele está fazendo, ele pode ousar um pouco. Agora, se ele não tem esse conhecimento, ele tem que voltar ao que a norma garante a ele, a condição dele fazer esse cálculo. Então, vamos chegar exatamente nessa condição. Se eu tenho os carregamentos, em que esses carregamentos são diversos, o mesmo equipamento, ele opera com uma distribuição de esforços que são completamente distintos. Ele não segue uma condição linear. O material que está numa parte do equipamento, ele é diferente do material que está em outra parte do equipamento. O material em si, a cada ciclo que ele dá, ele tem uma tensão que fica dentro dele, ele tem uma deformação que fica dentro dele. O acúmulo dessas deformações e o acúmulo dessas tensões começam a diminuir o coeficiente de segurança desse material. Então, se nós olharmos o equipamento como um todo, a estrutura como um todo, cada parte dessa estrutura, cada parte desse equipamento vai responder de uma forma distinta. Daí, então, nós começamos a trabalhar no que a gente chama de análise de integridade estrutural, em que essa integridade estrutural cabe a nós, que desenvolvemos trabalhos dessa natureza, pesquisa dessa natureza, é nós pegarmos o equipamento, pegarmos a estrutura, discretizarmos essa estrutura e entendermos o que essa estrutura ela nos retorna de comportamento dela. Olha só como que a coisa ela é parecida numa simulação estrutural. Se eu tenho que entender cada parte da estrutura, cada parte do equipamento, para poder saber quanto de vida resta nele, o quanto que eu ainda posso colocar de esforço, a ferramenta numérica me dá esta possibilidade. Porque eu pego o contínuo da estrutura, pego o contínuo do meu equipamento, eu divido esse equipamento em partes discretas e passo a entender o que é que está acontecendo. Ou seja, ele me facilita a compreensão do que realmente está acontecendo com ele. E aí eu tenho a necessidade de ir no campo, pegar essa informação, alimentar o meu modelo para que eu possa continuar entendendo, né? Então, eu gosto muito dessa área, porque há 30 anos atrás, né, e eu falo isso com muita tranquilidade, né, há 35 anos atrás, quando eu comecei a calcular, praticamente entendíamos o mundo que ele era linear elástico. Nós entendíamos o mundo que ele era estático. Hoje, nós temos uma compreensão muito clara que o mundo é dinâmico, o mundo é não linear, e se nós não nos adequarmos a estas características da não linearidade e da dinâmica, nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada. Aí é que está o desafio, e eu venho na pergunta anterior que você faz, e que foi perfeita, André. Nós temos que preparar o nosso aluno para enxergar a realidade da maneira em que ela se apresenta.
né? Nós temos que mostrar para o nosso aluno que o mundo que ele vive, as variações são tão dinâmicas e o comportamento do que nós trabalhamos é tão dinâmico e ele tem uma característica não linear que ele tem que começar a absorver esses conhecimentos para que ele possa entregar da melhor forma possível. Ok? Aqui uma pergunta que mandaram aqui no chat, falando um pouco mais sobre a parceria, né, da indústria com a academia de forma geral, né? Então, como se dá de forma prática essa parceria, né? Não é toda universidade pública que consegue esse tipo de parceria, né? Então, tem algum tipo de incentivo na PUC? Como que vocês conseguem ter essa proximidade tão grande? Eu acho que eu posso falar aqui do que iniciou e depois eu gostaria até que o Atos ele desse uma continuidade do hoje, né? O Atos hoje ele está na coordenação adjunta do departamento, é extremamente ativo nessas relações. Olha só, o porquê dessa parceria, né? Eu acho que a parceria ela nasce de uma necessidade. Não tem como você falar parceria sem ser necessidade. E então um grande problema que eu vivi, né, quando eu entrei na universidade e em algumas instituições isso ainda é colocado, que a universidade é entendida como um mundo e a indústria é entendida como outro mundo. A linguagem que se utiliza na universidade, ou se utilizava na universidade era uma, a linguagem que se utilizava na indústria era outra. Então, esta falta de proximidade, ela vinha muito a forma com que você articulava um dado, a forma com que você explicava e a necessidade que você tinha, que a indústria tinha de ouvir. Então, eu sinto, assim, muita tranquilidade de falar isso, que eu vivo em dois mundos, né? Eu vivo do mundo acadêmico, que é a minha paixão, que eu adoro, as minhas pesquisas, e eu vivo no mundo industrial. Eu tenho que entregar. E aí dá para poder perceber fortemente, né, essa diferença. As universidades, né, os centros de pesquisa, que começam a adequar essa linguagem para poder responder, para poder falar na velocidade, na forma, no linguajar que a indústria precisa, a aproximação ela acontece extremamente rápido. E o que eu tenho percebido é que o fato de nós termos um mundo mais globalizado, em que as empresas que estão no Brasil têm esse parque industrial aqui, mas também tem o parque industrial fora, essa capacidade de interagir cada vez maior do setor industrial aqui com o setor de fora, fez com que essa linguagem ela começasse a se aproximar. Porque se nós falarmos em Europa e falarmos em Estados Unidos, essa ideia de conversar entre universidade e indústria teve uma aproximação muito grande. Aí, respondendo objetivamente o que foi colocado, a PUC ela começou a experimentar essa capacidade de conversar mais rápido. Isso que nos deu, né, a capacidade de nos aproximarmos fortemente com a indústria. Nós falamos isso, essa parceria, há praticamente 40 anos, né, que nós estamos conversando. Nós começamos a adequar essa nossa linguagem. E se você cada vez mais está aberto a conseguir falar, isso aproxima fortemente. E uma coisa que é muito interessante, que eu diria que isso não é um privilégio de uma instituição igual a PUC, né? Isso é observado também nas instituições públicas. Obviamente que cada instituição ela ainda está adequando a sua linguagem, ela tem uma maturidade da adequação dessa linguagem que difere de uma outra instituição. Mas a tendência é que elas comecem a falar essa mesma linguagem e isso seja uma parceria muito forte, né? Acho que o Atos pode falar, né, como é que isso é visto hoje, né, Atos? Eu tenho uma visão paralela em relação ao que o professor Janes colocou, não só como a linguagem, né, focou muito na linguagem da indústria, na linguagem da academia, mas eu fiz a transição da indústria para a academia no ano de 2014, né, e inicialmente para mim foi um choque, né, o choque principalmente na dinâmica da parte de engenharia tempística, né, existia um abismo muito grande, né,
no prisma, né, da indústria com o prisma da academia tempística, as coisas acontecem diferente. Então, o que eu noto, né, as parcerias mais bem-sucedidas que nós firmamos, né, em tempos atuais, né, o diálogo ele é fundamental, né, o conhecimento da dinâmica de cada uma das instituições é fundamental. Então, nós temos alguns parceiros, né, com o tempo nós assimilamos, né, as práticas, né, desenvolvidas de desenvolvimento de produto das mesmas, tempísticas, né, entendemos a necessidade, né, e convidamos também para que eles tenham um entendimento também de o que é uma academia, né, porque o grande, né, o que eu vejo que é o grande expoente aí, que a gente considera muitas vezes um fracasso, é não ter a expectativa correspondida, né? Então, a partir do momento que você mostra para a indústria a sua realidade, como é que é feita uma coisa na universidade, para que ele tenha uma noção, né, de cronograma, de entrega, né, uma coisa que fique bem, você vai lapidando essa expectativa da indústria. E, em paralelo também, você tira aquela morosidade da universidade, que acho que na ótica da empresa é o grande problema, né? Você começa a ser um pouco mais flexível também e tentar atender de alguma forma, ou seja, aparar essas arestas e reduzir um pouco esse abismo, a coisa tende a melhorar, né? Então, é o que nós temos observado, né, que a partir do momento que a gente convida a empresa e traz a empresa para dentro da universidade, né, entendendo como é que funcionam as coisas aqui, e nesse processo também há um conhecimento das práticas de engenharia da empresa, né, a coisa, eu diria que não tem como dar errado, né? Então, o que nós temos adotado nessa política é ser extremamente flexível, né, e transparente, né, nas práticas de pesquisa e desenvolvimento, né, mostrando para a indústria, né, acabando com aquela expectativa, né, e transformando a expectativa num cenário mais real. Então, é o que nós temos adotado como política, né, nessa parte de pesquisa e desenvolvimento dentro da universidade. Legal. E até para pegar dois ganchos aí, né, o professor Giannis estava falando da importância de entender realmente os modelos por trás, né? Até o nosso diretor brinca aqui, não ser só um apertador de botão, né? Saber o que você está fazendo, entender a física por trás do software para tomar decisão. E o professor Atos, né, também comentou que a PUC cada vez mais tem utilizado aí o SimSolid, né, que eu comentei lá no começo da minha apresentação, né, que é um software novo, focado em análise estrutural, né, então ele vai fazer o mesmo cálculo típico de elementos finitos, só que ele não tem a parte de geração de malha, né, então é uma tecnologia nova, né, um solver meshless, vamos dizer assim, e acaba sendo por ser uma tecnologia nova, não é tão difundida igual elementos finitos, então não é todo mundo que consegue resolver, vamos dizer assim, fazer um equivalente de resolver na mão, né? Igual você consegue fazer sua matriz para resolver elementos finitos, o SimSolid não é tão simples assim fazer essa analogia manual, né? Então, qual que é o desafio de utilizar essas tecnologias novas que às vezes demandam uma explicação mais técnica, né, para fazer um cálculo manual? Então, qual que é o desafio de implementar esse tipo de solução nas aulas, né, no dia a dia? Nas aulas, Gabriel, você tocou no ponto-chave, né? Porque nós temos um conteúdo, né, chancelado no Ministério da Educação, né, que nós temos que sumarizar de uma forma clássica, né? E a grande dificuldade que nós temos, né, de trabalhar em paralelo essas ferramentas de simulação em sala de aula é o tempo, né? Então, principalmente na parte do cálculo estrutural, né, muitas vezes a maior parte do problema é discretizar o problema, né, em termos de consumo de tempo ali. Então, às vezes, você leva quase a totalidade de uma aula, né, para transformar aquele problema que o aluno está ali no livro, né, num problema discreto onde ele possa avaliar o resultado. Com o tempo, né, igual eu falei, tudo é uma questão de tempo. Eu mostrei para vocês no nosso currículo a parte de CAN, que está sendo ainda experimentada, né, mas a pandemia, uma coisa que eu queria até retroceder e colocar aqui nesse contexto, ela foi um período, né, muito difícil, é claro, mas ela contribuiu bastante também. E foi muito desafiador, porque praticamente toda a parte laboratorial que a gente tinha, onde o aluno tinha o poder da observação do fenômeno físico, se perdeu.
E, de alguma forma ou de outra, nós tínhamos que contornar esse problema para o ensino da engenharia, que por muitas vezes por uma equação é abstrato, torna-se extremamente abstrato, né? Então, foi onde nós tivemos um grande salto nessa parte de uso de ferramentas de simulação em termos do ambiente de sala de aula. Então, foi uma oportunidade para a gente construir algum material, né? E aquelas disciplinas que eu relatei, por exemplo, no nosso currículo, são professores que já têm ali um acervo de modelos, né? E que, basicamente, né, você não precisa perder tanto tempo. O objetivo nem é mostrar a parte de malha, né? Isso a gente tem uma disciplina específica, que é a parte de mecânica computacional, onde o aluno, né, ele já tem um conhecimento prévio, né? Ele a gente utiliza basicamente o resultado, né? Então, mostra o processamento do resultado, o aluno já tem uma noção de tensão, deformação, por algo visual, sabe? Então, isso é extremamente produtivo. E qual que foi a vantagem do SimSolid nesse contexto, né? Os nossos alunos, né, eles trabalham com ferramentas de CAD, praticamente todo laboratório nós temos um computador com CAD, então, fazer a geração da geometria ali, que em problemas acadêmicos são extremamente simples, é questão de minutos, né? E aí o SimSolid, ele quebra essa barreira do tempo, sabe? Então, você consegue, né, em um tempo ínfimo de aula ali, você consegue desenhar a peça e fazer uma simulação, e de uma forma muito simples, né? Então, em termos didáticos, né, isso é extremamente útil, mas sempre temos aquela preocupação nossa, né, de impor as limitações de cada ferramenta, né? O SimSolid, antes de ser implementado aqui, ele foi testado, né? Nós realizamos aqui trabalhos de conclusão de curso, fazendo uma base. Então, nós conhecemos a limitação da ferramenta. Então, né, não é que ele está usando o SimSolid que ele vai pegar o HyperMesh, por exemplo, nunca vai ter que aprender aquilo, né? Então, é algo que a gente procura trabalhar no aluno, né? Olha, essa ferramenta aqui, para esse problema, você tem lá no seu portfólio, lá na sua caixinha de ferramentas, há um sensor, tem uma ferramenta de elementos finitos que não precisa de geração de malha, tem uma aqui que precisa, e o que você tem que fazer é identificar a ferramenta correta e adequada para resolver aquele problema de uma forma mais eficiente. Então, isso é algo que a gente sempre procura trabalhar aqui com os alunos, né? Mas o SimSolid, ele proporcionou um salto de qualidade aqui nas nossas aulas, né? O aluno, ele não vira um mero telespectador, né? Você não precisa só ficar mostrando o resultado, você consegue colocar ele para operar a ferramenta, né? Como é uma ferramenta que em segundos você consegue realizar ali um cálculo, né? Então, quebra aquela barreira do telespectador para o operacional, né? Então, a gente consegue colocar o aluno em operação da ferramenta. Eu gostaria de dar uma contribuição aqui, Gabriel. O Atos foi extremamente feliz, cirúrgico nessa colocação dele. Agora, um outro ponto que eu acho que é extremamente importante é que quando você utiliza a ferramenta, né, e pontuar fortemente, qual é o grau, né, em que essa ferramenta é capaz de resolver os seus problemas. Então, o SimSolid, o que ele nos deu a possibilidade, como muito bem colocou, é ter o resultado de uma maneira mais simples e mais rápida. Não quer dizer que para problemas complexos, né, você vai conseguir utilizar o SimSolid da mesma forma que você utiliza um programa de elementos finitos, né? Se nós pegarmos uma simulação, um comportamento dinâmico, não linear, como nós estamos falando nos estudos de integridade estrutural, em que eu tenho que compatibilizar resultados experimentais para poder alimentar os meus modelos, nós não vamos conseguir fazer. Agora, o que ele ajudou bastante? É aquilo que eu falava anteriormente, né? O aluno da graduação, ele tem que entender como é que ele critica o resultado. Ele tem que, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, mesmo antes de você entrar numa simulação, você já tem que ter uma ideia do resultado que você vai obter. Se você não tiver esse resultado, você está embarcando num voo cego. Porque se você não souber fazer, como é que você vai saber se o que você fez está correto?
Então, quando você utiliza uma ferramenta como é essa do SimSolid, você tem a agilidade da execução. E aí você pode trabalhar fortemente a crítica que você tem do resultado que você vai obter, tá? Perfeito. Até aproveitando um pouco dessa fala, né, que o senhor fez agora sobre a parte dinâmica, né? Então, também, né, aí a PUC, né, e as empresas aí de Minas no geral têm utilizado bastante, além, né, de elementos finitos e SimSolid, que seria equivalente à parte de múltiplos corpos, né, que é bem focado para dinâmica. Então, tá até um pequeno overlap, vamos dizer assim, entre elementos finitos que você consegue fazer análise dinâmica e múltiplos corpos, né? Tem a possibilidade até de acoplar. Então, talvez falar um pouquinho sobre como eu consigo tomar uma decisão, né? Se eu tenho um problema dinâmico, eu vou partir para múltiplos corpos, vou partir para elementos finitos, ou quando que eu parto para acoplar os dois, né? Como que a gente pode passar esse tipo de conhecimento também tanto para os alunos, né, ou até para quem já está na indústria e quer se aprofundar mais? Excelente pergunta, Atos. Você quer começar? O Atos foi uma das pessoas que utilizou muito múltiplos corpos na indústria, né? Aqui no caso, né, em Belo Horizonte, do meu lado de empresa de engenharia, nós utilizamos demais. Mas, o Atos... Aí eu fui provocado aqui, né, Gênesis, né, dentro da minha área de atuação, então, múltiplos corpos, né, Gabriel, é algo que, assim, a gente usa, né, e até o momento, assim, é importantíssimo conhecer sempre a limitação da ferramenta, né, e o que você pode ter de ganho, né, mas nós fazemos uso aqui de múltiplos corpos, né, para questões que assim, até difícil de ponderar o horizonte, sabe? Então, por exemplo, eu vou citar operações que a gente faz aqui, e nós temos explorado muito a parte de simulação real-time, né? Então, nós temos aqui a parte de robótica, dentro da PUC Minas, por exemplo, né, onde nós temos arquiteturas, temos até robôs, mas, né, com arquiteturas, né, limitadas, né? E como é que a gente coloca o aluno, né, no estado da arte em relação a isso, né? Então, esse cenário, né, a simulação, ela é interessante, né, que você pode, né, desenvolver um robô numa modelagem de múltiplos corpos, né, e utilizar uma co-simulação, por exemplo, com qualquer sistema que enxerga uma porta física do computador. Então, você coloca um microcontrolador físico, né? Vou citar aqui, por exemplo, um Arduino físico, né? Conectado a uma porta qualquer do computador, e através de algum software, né, intermediário, você consegue colocar ali um sinal nas juntas, né? Então, você consegue programar um robô, né, virtual, né, um robô 100% virtual em múltiplos corpos, né, com um Arduino físico, né? Uma coisa que a gente faz também muitas vezes é um joystick desses de computador, né? Com óculos de realidade virtual com celular, né? Então você, né, coloca essa interação, né, com softwares simples de multicorpos. Então, em tempo real você consegue manipular a simulação, tá? E isso evidencia ganhos, né? Então a gente tem explorado muito essa parte de múltiplos corpos, né, interagindo, né, com alguma coisa em real time. Tá? Então, isso é algo que economiza, né, um bom dinheiro em termos de infraestrutura. Eu não preciso ali ter uma rede de robôs, né? Eu posso fazer isso de forma virtual, tá? Então, e você proporciona ao aluno, né, um ambiente seguro para ele fazer uma programação de um robô, né? E depois é só levar para a prática, né? Aprendeu ali no ambiente simulado, é só trazer isso para um mundo prático, né? Com essa relação de co-simulação também, né? Então, é um entendimento, né? Depende da complexidade do problema, ainda citando na parte robótica, por exemplo, quando a gente tem a parte de precisão de um robô, tá? Muitas vezes você tem ali desvios, né, de posições que é em função, por exemplo, da flexibilidade ou de folgas do mesmo, né? E aí você mostra para o aluno, olha, aqui você vai ter uma limitação, trabalhar com corpos rígidos, então vai dar uma discrepância muito grande, né? Porque no mundo físico você tem a flexibilidade do sistema que está afetando, né? Então deixa de ser uma análise cinemática e passa a ser uma análise elastocinemática, né? Então, evidenciado essas limitações que você tem da simulação e a discrepância do mundo físico, né,
aí você contorna o problema. Como? Fala, olha, vem cá, então essa parte aqui, que em tese, né, ela é um pouco rígida, se a gente coloca ela flexível, olha como é que o resultado melhora, né? E como nós temos um apêndice muito grande com a área automotiva, né, então trabalhamos com especialistas da Stellantis, então muitas vezes essa limitação, por exemplo, quando você vai desenvolver uma suspensão de veículo, a flexibilidade de alguns desses corpos tem uma influência grande no resultado, né? Então, aí entra a co-simulação, né? Então, toda vez que é uma ferramenta única, ela torna-se limitada, e hoje em dia é interessante que você consegue suprir essa limitação de uma ferramenta e fazer ela interagir com outra, né? Então, a parte multicorpos aqui, a gente explora ela de N maneiras, assim, como normalmente essas ferramentas elas são programáveis também, que você consegue ter essa interação, a gente, assim, sempre que surge uma ideia em ambiente de sala de aula, você tem sempre aluno colocando ali uma necessidade nova e uma aplicação nova para isso. Eu diria que até a indústria, muitas vezes, né, usa a parte de multicorpos de uma forma simplória, que isso poderia ser explorado num potencial até muito maior. Perfeita aí a colocação do Atos. Eu acho que isso aí é extremamente pertinente. E Gabriel, muito interessante, né, a utilização das ferramentas no setor da indústria, né? Se nós formos falar de um contexto histórico, né, tudo começou mesmo, né, na indústria aeronáutica, depois passou para a indústria automotiva, hoje está entrando fortemente na indústria da transformação, de equipamentos. É um caminho sem volta. Indiscutível que é um caminho sem volta. E se nós pegarmos a utilização das ferramentas, né, tipo de ferramenta, se nós formos colocar também nesse contexto histórico, ela começa, né, como análise estática simples, né, em que são simulações estruturais extremamente simples, e à medida que você vai identificando necessidades e problemas que não foram capazes de serem reproduzidos nessas ferramentas simples, você procura soluções que sejam capazes de suprir essa necessidade. Tudo que a gente for fazer, tudo que se faz, tudo que se desenvolve, a primeira coisa que aparece é a necessidade para que você possa ter um entendimento completo. Então, quando você fala, né, dessa questão dos múltiplos corpos, e como foi muito bem colocado aí pelo Atos, se nós olharmos lá na questão da indústria automotiva, olharmos na própria questão da robótica, o elastocinematismo, ele é uma das ferramentas, ou uma das necessidades que alavancou fortemente essa ferramenta, né, para que fosse possível ter o entendimento das pequenas variações em que essas variações, o que elas poderiam refletir. Agora, a utilização dessas ferramentas, elas começaram a entrar tão fortemente em todos os outros setores, só que ela ainda está muito incipiente, entrada muito forte, mas utilização muito incipiente, e tem um caminho imenso para ela poder progredir. Eu vou dar aqui 2 exemplos, né, em que ferramentas dessa natureza puderam ajudar a entender o comportamento que teve o equipamento. Nós fizemos, né, o meu grupo fez tanto na Vibracon quanto nós desenvolvemos algumas pesquisas, né, ou elaboramos a metodologia para ter o entendimento dessa pesquisa. Por exemplo, um filtro prensa na unidade da mineração. Com todo esse processo de você não poder utilizar essas barragens, né, há necessidade, então, de você pegar todo aquele material, prensar esse material para que você possa converter num outro produto. Então, o que você faz é exatamente prensar. Olha o que nós estamos trabalhando. Eu tenho um fluido não newtoniano, eu tenho aí um equipamento que tem uma variação dinâmica do material, dinâmica do deslocamento, dinâmica do meu esforço, e se eu quiser entender o que é que está acontecendo, eu tenho que juntar essas ferramentas, né? Eu tenho que entender todo esse meu processo, porque cada instante ele vai me dar um resultado completamente distinto. Ou seja, eu já estou entrando aí até
numa diferença de uma ferramenta implícita de uma ferramenta explícita, junto com múltiplos corpos, junto com CFD, junto com DEM. Né? Então, você, para que possa ter esse entendimento completo, que é uma exigência para que você possa otimizar todo o seu projeto, otimizar a sua operação, você tem que trabalhar com ferramentas dessa natureza, de múltiplos corpos. E tem um outro exemplo, esse eu achei extremamente interessante. Ele não está no projeto, mas ele está na manutenção. Olha que coisa extremamente interessante que nós desenvolvemos. Nós precisávamos avaliar um moinho, né? Um moinho de grandes proporções da indústria cimenteira, e esse moinho, pela própria característica de operação dele, ele trabalha com uma componente extremamente forte de desbalanceamento e de desalinhamento. Então, ele tem uma série de componentes estruturais que tentam dar esse comportamento para ele. Você utilizar ferramentas simples, quando eu falo simples, não tem a simplicidade do contexto matemático que está por trás, mas uma ferramenta que utiliza um contexto mais, por exemplo, estático, uma simulação um pouco mais bem comportada, né? Nós não éramos capazes de entender o que o fator dinâmico, né, de um desbalanceamento, de um desalinhamento, de uma instabilidade estrutural decorria daquela operação. Na hora que você entra com uma ferramenta de múltiplos corpos, você é capaz de impor situações durante essa operação, inclusive em determinadas situações, até alterar, por exemplo, a pista de rolamento para que você possa entender o que uma rugosidade e o que uma variação dessa pista é capaz de provocar nas variações de deslocamento, de velocidade, de aceleração da resposta dinâmica. E muitas das vezes o problema está nesta variação. Então, à medida que você passa a utilizar a ferramenta da maneira correta, numa necessidade correta, você é capaz de desvendar uma série desses problemas. Então, tudo aquilo em que você tem variações, em que essas variações elas decorrem no intervalo temporal e no intervalo do deslocamento, essa ferramenta ela passa a ser extremamente importante. E indo até um pouco mais adiante, né? Um pouco à frente, né? Não só utilizar múltiplos corpos, como você muito bem colocou, utilizar em elementos finitos. Então, nós passamos a trabalhar o quê? Em ferramentas de corpos flexíveis, né? Não apenas de corpos rígidos. Como é que uma interação, como é que um movimento é capaz de provocar uma alteração do comportamento dessas estruturas. Então, é por isso que quando você passa a trabalhar com ferramenta numérica, o entendimento do fenômeno passa a ser extremamente importante. Você ter uma ideia do que você vai obter de resultado, para que você possa simplificar a sua interpretação, ela passa a ser fundamental. Tá? Então, eu diria que a utilização de ferramentas dessa natureza, como eu disse há pouco, é um caminho sem volta. Ou entra na utilização dessas ferramentas, ou você vai ficar realmente para trás. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o professor Atos e professor Janes. Qual é a expectativa de vocês em relação a ter um produto assim, que seja 100% validado por uma simulação numérica? Vocês acham que a gente está próximo disso? Porque a gente, nos últimos anos, tem observado uma evolução muito grande, não só nas máquinas, né, na velocidade de processamento de dados, assim como de armazenamento de dados. Né? Então, a gente tem hoje aí a utilização da inteligência artificial, rede neural, junto com a simulação numérica, para poder validar um produto. Então, vocês acham que a gente está próximo de uma validação de produto sem ter que passar por um ensaio físico? O que vocês pensam sobre isso? André, eu vou fazer aqui uma colocação até um pouco antes do Atos. Por favor, Atos, fique à vontade de achar que não. Eu acho que esse debate é extremamente importante, né? Sendo muito objetivo, nós caminhamos a passos largos, mas nós não estamos próximos. Tá? O que tem acontecido é a entrada muito forte dos gêmeos digitais.
e que muitas das vezes esse termo gêmeo digital ele não é utilizado da forma correta do ponto de vista científico, mas muito mais do ponto de vista comercial. Então, nós precisamos fazer uma distinção do que é uma coisa e do que é outra coisa. Uma colocação que você fez achei assim extremamente pertinente, extremamente importante. Inteligência artificial. Eu acho que nós estamos utilizando as ferramentas de inteligência artificial que, na realidade, nós estamos utilizando muito mais ferramentas decisórias. Porque quando você fala de inteligência, é uma matriz de decisão para que ela seja considerada uma inteligência com um discernimento do que você está fazendo. Então, o que nós estamos fazendo é utilizar um banco de dados enorme com uma capacidade de decisões que foram tomadas enorme para que você possa fazer um confronto. Mas, sem dúvida alguma, comercialmente é utilizado isso e nós temos que utilizar, mas nós temos que ter o discernimento de como é que isso acontece. Agora, respondendo objetivamente, o que acontece, André? As pesquisas que nós desenvolvemos, né, dentro da universidade, e a universidade, os centros de pesquisa, eles são extremamente importantes, porque eles induzem a desconfiança, eles induzem a necessidade de você conhecer cada vez mais. Nós só vamos conseguir utilizar ferramentas numéricas sem a utilização da comprovação experimental quando nós tivermos um entendimento perfeito de tudo que envolve o desenvolvimento desse produto. Por exemplo, material. Nós temos um conhecimento 100% do material. Eu diria a você que, se nós pegarmos numa linha temporal da operação desse equipamento e colocarmos essa linha temporal num intervalo de tempo muito curto, em que esse material ainda não sofreu as alterações que o tempo impõe a ele, as alterações que as variações de temperatura impõem a ele, as variações de ciclos que são impostas a ele, o material passa a não ser uma variável que provoca uma alteração tão grande. Se nós temos um equipamento em que esse equipamento está exposto a carregamentos que são extremamente bem controlados, a movimentos que são extremamente bem controlados, aí eu responderia que nós temos a capacidade de ter uma simulação que é 99,99% de eficiência. Na hora que você coloca essa linha temporal, você abre essa linha temporal em que você passa a ter o comportamento do material divergente, que você passa a ter carregamentos que podem alterar fortemente, em que você tem deslocamentos que podem alterar fortemente, se eu falo no intervalo temporal, eu ainda não consigo atingir a eficiência de 100%. Aí eu diria que nós estamos bem atrás do 99,99%. O porquê da entrada do gêmeo digital? Se eu começo a colocar uma série de sensores nesse meu equipamento, em que esses sensores eles não podem ser simplesmente de uma única variável física, mas eu pego sensores de diversas variáveis físicas e eu começo a alimentar os meus modelos com essas variáveis físicas, aí eu consigo, dentro de um espectro temporal, dentro de um tratamento estatístico, junto com um tratamento determinístico, eu sou capaz de chegar muito próximo dessa condição de ter realmente uma simulação que é extremamente eficiente. Mas eu acho que nós ainda temos que galgar um tempo para que isso aí seja possível. E aproveitando para puxar uma pergunta aqui do chat também, professor, perguntando se além do método experimental tem algum outro método de validação dos resultados que vocês aplicam? Sim, essa pergunta eu acho que ela é extremamente pertinente e vem até no que eu acabei de falar, né? Além dessa parte experimental em que vamos diferenciar, né? O experimental de você ir lá e você executar um teste, executar um ensaio, vamos colocar, e um outro em que tem uma componente experimental, mas é uma componente em que você anota, vamos colocar, estou anotando os meus resultados, que é o tratamento estatístico, é o tratamento estocástico, em que você utiliza
né, toda uma quantidade de conhecimentos que você acumula dos comportamentos. É aquilo que eu comentei, foi até uma tese de doutorado de um aluno que eu tive há uns 5 anos atrás, que é ele utilizar toda essa tratativa estatística, esse tratamento estatístico, junto com os modelos numéricos, para que ele pudesse ter o melhor resultado possível. Então, hoje nós utilizamos a simulação numérica, utilizamos os dados experimentais de ensaios que são feitos em campo e utilizamos também os tratamentos estatísticos para poder obter a convergência desses resultados. Só complementando, uma coisa que é o que nós estamos tentando aqui alavancar, misturar nesse processo estatístico com a medida física, não do teste, mas, digamos assim, o monitoramento da medida física, né, em tempo real, né, integrar todas essas tecnologias, digamos assim, elementos finitos, fornecendo ali o que a gente chama da condição anatômica da máquina, com a estatística, que tem a previsibilidade da falha, e com o sintoma, que é o que está manifestando ali na medida física, né, integrar essas 3 tecnologias de forma a você corrigir, né, possíveis, né, desvios ali e melhorar a predição de vida do componente, né? E agora imagina se você põe nesse contexto, né, fazendo um uso, né, adequado, né, a inteligência artificial interagindo com isso tudo, né, com essa possibilidade de correção de erros, né, em função de medidas físicas, né. Então, integrar isso tudo hoje, ao meu ver, é o grande desafio nessa parte de integridade estrutural, né? Você ter uma previsibilidade de vida, né? E usando, né, redundâncias para fazer essa correção. Não ficar só numa coisa teórica, não ficar só numa coisa estatística e não ficar só numa coisa física, né? A coisa ia afunilando, né? Então, a falha de um sistema é compensada digamos assim, pela oferta de outro, né? Então você consegue afunilar os resultados, né? E quem sabe, né, no futuro próximo aí a gente consiga ter precisões absurdas nesse tipo de atividade que é a previsibilidade de vida, né? Então é o nosso enfoque aqui hoje, né? Até poder fazer em tempo real, né? Imagina que tem um sensor lá, aí o carro passa num buraco e já fala, diminuiu 1.000 quilômetros de vida. Então essa nossa expectativa, né? A máquina, ela propriamente, ela já acusar quando ela vai falhar, né? Eu enxergo isso como futuro, sabe? Então você já tem uma previsibilidade, a própria máquina ela já vai ter uma instrumentação, né? Um banco de dados e uma inteligência artificial, um sistema computacional ali para ela poder já fornecer essas informações, né? Mas ainda tem muita matemática por trás disso aí, né? A gente tem explorado isso aqui, aí no caso as ferramentas comerciais, aí, elas têm um empecilho que a gente, quando vai fazer algum tipo de coisa em tempo real, a gente muitas vezes precisa ter acesso ao código, né? E implementar ali no código alguns inputs, né? O input não vai ser numérico, ele vai ser uma interpretação de um sinal. Então, a nossa dificuldade hoje com as ferramentas comerciais é exatamente isso, né? Porque você não tem acesso ao código, então a gente tem que escrever basicamente tudo aqui. Então, nós temos que ter um código específico para interagir com os sensores, né? Ou que a ferramenta, né, ela tenha um recurso que você possa substituir ali uma leitura numérica por uma leitura física, né? Então, o grande empecilho que a gente tem que atrasa muito esse desenvolvimento é isso, né? Então, basicamente, quando a gente parte para essa ótica aqui dentro da universidade, a gente tem que trabalhar com softwares basicamente são códigos, né? Uhum. Retroceder lá à época do professor Janes, onde ele tinha que implementar tudo, né, professor Janes? Então, o que ele fala que ele fazia antes ainda é contemporâneo, muitas vezes, né, em algumas aplicações aqui, por essa necessidade de ter acesso ao código. Sim. Provavelmente com o tempo vai mudando, né? Desculpa, professor. Até fazer uma colocação aqui, dentro da universidade, dentro do nosso grupo de pesquisa, né? Trabalhando nesse desenvolvimento aí de gêmeos digitais e principalmente chegar
ao questionamento que o André colocou, eu achei ótimo. Nós já temos praticamente, dentro do meu grupo lá, 14 dissertações de mestrado e pelo menos 5 teses de doutorado, trabalhando fortemente nessa parte da integridade estrutural, para poder entender e saber expectativa de vida e tentar chegar, utilizar esse termo hoje, tentar chegar nessa condição de ter o melhor resultado possível, né? Então, estamos nessa busca. Perfeito. Bom, tá acabando o tempo aqui, então agradecer a participação, achei que foi muito legal essa mesa redonda, né? Espero que o pessoal aí que está online tenha aproveitado. E se vocês quiserem deixar alguma mensagem de encerramento aí, professores, fiquem à vontade. Agradecer muito aí essa oportunidade, né? Porque a vida acadêmica, muitas das vezes, ela é muito solitária, né? Na hora que nós estamos lá no nosso gabinete, fazendo os desenvolvimentos, escrevendo esses códigos, é muito sozinho. São poucas oportunidades de encontrar, né, pessoas que militam na mesma área, que têm os mesmos desejos, utilizam as mesmas ferramentas, e isso é muito bom. E uma coisa que eu acho que é extremamente importante, né, essa parceria, né, que a universidade vem construindo fortemente aí com a Altair, é um fruto que os nossos alunos, né, a comunidade científica, ela desfruta fortemente do que está acontecendo. E esses encontros aqui é a resposta imediata. Então, agradecer demais a vocês, agradecer ao Altair e nos colocarmos à disposição, né, na PUC Minas, para que nós possamos interagir, né, com todas as pessoas que têm esse mesmo interesse, né, nos estudos de integridade estrutural, nos desenvolvimentos de códigos numéricos, nos estudos, né, de comportamentos dinâmicos e não lineares. Prazer imenso estar aí com você, Gabriel, o André, né, o pessoal da Altair, para que nós pudéssemos, né, estar levando isso juntos. Muito obrigado, hein? Eu só tenho também a agradecer, né, pela oportunidade de divulgar um pouquinho aqui do nosso trabalho, né, e, né, os nossos frutos, né, que nós podemos apresentar aqui hoje, né, boa parte nós devemos também a essa parceria com a Altair. Sempre foram muito solícitos, né, e para com a universidade, para com os nossos alunos, né, tem um feedback muito, muito bom também por parte do nosso corpo discente. Como eu disse, a Altair, né, ela tem uma mentalidade muito boa nessa questão acadêmica, né, então disponibiliza ferramentas, né, para os nossos estudantes a custo zero, né, com excelentes materiais ali de apoio, né, ao estudante, né, vários e-books, né, então, assim, é uma empresa que é diferenciada nesse aspecto e não só agradecer, mas como parabenizar essa iniciativa de vocês. Eu queria agradecer a presença do professor também, Atos e Janes, e espero que a gente faça mais debates desse tipo assim ao longo dos anos, porque eu acho que interessa bastante aos alunos saber como funciona a simulação, o que está por trás, o que eles ganham em fazer simulação, e qual que é o assunto da engenharia, né? O que está por trás da engenharia. Isso aí eu acho que incentiva muito os alunos a fazer engenharia, né? Porque hoje engenharia é tudo, né? Para tudo você precisa, por trás da medicina tem engenharia, então eu acho muito importante a gente desenvolver esse assunto e mostrar para os alunos o que é a engenharia em si. E nada melhor que a simulação para mostrar o que é esse mundo da engenharia, né? Muito obrigado ao Atos e ao Janes aí, a presença.